Selma, Sofia, Gleice. Boa noite, meninas, tudo bem? Ah, então acho que tá dando certo. Amor Artes, a Edma Gomes Cruz, a Ondiere da Luz. Sejam bem-vindas. Gente, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Como é que tá aí para vocês? Sandra, Tatiane, a Elisângela. Sejam bem-vindas, gente. Tudo bem? O Júlio. É Júlio? A Daiane. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem puder falar para mim aí como é que tá, se vocês estão me conseguindo me ouvir. Ninguém respondeu ainda e me ver bem. Coloca aqui para mim nos comentários, tá, gente? Eu não sou muito boa de comentários, eu vou tentar aqui ver. A Elizabeth, eu já vi que o maestro já entrou. Sejam todas bem-vindas, viu? Estão me ouvindo? Então tá ótimo, tá ótimo. Então vamos começar. Vamos começar essa live. Eu vou fazer o convite aqui para o professor, para o maestro. Só um minutinho. Pronto, ele me mandou. Vou receber aqui. Boa noite. Boa noite, maestra Demi, tudo bem? Tudo bem, Cirlei? Que bom, professor. O senhor está conseguindo me ouvir, né? Tá me vendo? Sim, perfeito. Eu queria agradecer demais o senhor ter aceito esse convite, viu? É uma grande honra ter o senhor aqui na nossa casa, nossa humilde casa, onde a gente fala sobre alfabetização. E como eu falo sobre som das letras, né? A gente sempre está falando sobre isso. E eu achei oportuno convidar o senhor para falar sobre música, né? Porque a alfabetização está ligada à música, né? Sim, E eu sim. fiquei fiquei muito feliz, obrigada mesmo, viu? Por você ter aceito o Sim. convite. É um prazer. Prazer Tô vendo que as sempre. meninas estão chegando aí. É um prazer, Bom, viu? que bom. Estar assim, podendo sempre ajudar, é claro, né? Tantas famílias que estão nesse processo também de Isso, descobrimento sobre a isso, importância de várias áreas que formam muito bem o ser humano, né? Então, a música é uma delas e tudo aquilo que a uma gente puder delas. contribuir, né, para que as famílias cresçam também nessas informações que ajudam, com certeza, a alfabetização e, enfim, toda a vida, né, ordenando aqui também a vida para a boa formação do gosto musical, tudo isso que a música também vai contribuir. Então é sempre um prazer poder Isso. estar com E você. a música é uma boa porta de entrada, né? Para a gente começar a entender isso, né, professor? Exatamente. Eu queria começar, antes do senhor se apresentar, colocar o senhor para se apresentar, porque aqui nós vamos fazer. O senhor vai ministrar essa aula, gente, eu também estou aqui como aluna, como ouvinte, quero aprender também. Mas antes eu queria, como a gente está falando aqui sobre o som das letras, a gente sempre está falando, né, sobre o ouvido. E quando eu comecei a trabalhar sobre alfabetização, falar sobre alfabetização, estudar sobre alfabetização, algo me chamou muito a atenção, que é um livro que eu li, onde São Tomás de Aquino, ele fazia comentários sobre pensamentos de Aristóteles, né? E ele dizia algo assim, nesse livro ele dividia as fases da criança entre 0 a 3 anos, de 3 a 5 anos, e aí? Mas me chamou a atenção numa fase onde ele dizia, que era a fase de 3 a 5 anos, né? Onde ele dizia o seguinte, que devemos educar as crianças nas coisas do ouvido. E aí ele dizia, olha, leia para as crianças fábulas, né? E falava, né, dessa importância de fazer a criança ouvir, mas ouvir bem, né? Coisas boas. E nessa mesma fase ele dizia que as crianças elas vão amar mais o que elas ouvirem primeiro, o que elas virem primeiro. No caso aqui é ouvir, né? A gente está falando da música. Então, isso me chamou a atenção, a importância mesmo da gente cuidar dessa fase, né? De 3 a 5 anos, não só dessa fase, mas dessa fase crucial.
Ele mostra isso, que é onde as crianças vão olhar através dos sentidos, perceber o mundo, né? No caso aqui da audição, e vão amar essas coisas primeiro. Então, por isso a importância da gente cuidar mesmo, atentar mesmo para o que a gente oferta para as crianças, né? Expõe as crianças nessa fase, né? Porque lá na frente, se a gente descobrir depois e quiser arrumar, dá para fazer. Mas é mais difícil, porque aí o coração já está cheio, né? Exato. Ou de coisas boas ou de coisas ruins, né? E aí a música traz isso para a gente, a música mostra isso, né? Então, como a gente fala de música, como a alfabetização está ligada ali com a música, né? Eu queria que o senhor começasse dizendo, se apresentasse primeiro e dissesse como que a gente pode perceber qual é a música, quais são as músicas, né, que a gente pode usar para ajudar as crianças no processo de alfabetização e educação, porque a gente sabe que é a educação integral da criança, né? Sim. E a música, acho que é uma boa parte, né, porta de entrada para isso. E aí o senhor se apresenta para o pessoal e aí fica à vontade. Bom, aqui só brevemente, né? Que acredito que muitas vezes as pessoas já nos seguem e ao mesmo tempo já acabam conhecendo um pouco do nosso trabalho, mas quem aqui está no seu perfil também conhecendo, tendo esse primeiro contato com a minha pessoa, né? Eu, desde criança, tive esse contato com a música, já com 5 anos, cantando em coral, né? E essa minha formação também religiosa, que eu fui para o seminário, fazer o ensino médio, ia estudando música, já ali colocando em prática, né, também os estudos que eu já tinha desde os 5 anos trabalhado cantando. E depois eu tive uma experiência, depois do ensino médio, fui para um mosteiro beneditino, em Ponta Grossa, e fiquei 5 anos no mosteiro. E ali eu pude aprofundar ainda mais o conhecimento, estudando, né, o canto gregoriano, né, participando também ali diariamente de cantar, né, o ofício. E depois, ainda mesmo assim no mosteiro, fiz um estudo de piano, flauta transversa, que o mosteiro tinha um trabalho de gravar os 150 salmos, que é o salmos que é cantado na liturgia das horas, e alguns CDs que foi de canto dos salmos em português. Eu participei da execução, cantando e ajudando também nos arranjos que se fazia, né, para a gravação. E depois eu saí do mosteiro e fui fazer uma faculdade de música. Então, minha vida é sempre muito ligada com a música, daí eu fiz então um curso superior de música, que é para composição e regência. Então, nesse curso, aí o contato, claro, já tinha, né, o contato com a música clássica, dizer assim, música clássica, né, para que fique mais fácil para as pessoas entenderem, mas então, a música orquestral, a música, né, que é tocada, aí a música dentro da história da música ocidental, né, dessa verdadeira música, que nós podemos chamar assim, e aí depois, esse meu trabalho sempre com a música no ensino também, depois isso foi abrindo portas para que eu pudesse ensinar música em várias escolas. Então, eu ensinava músicas desde a educação infantil até o ensino médio. Então, trabalhei em várias instituições, escolas religiosas, confessionais, né? E sempre, ao mesmo tempo, lecionando, particularmente, né? Então, em casa, também, seja o piano, seja a flauta. E, é claro, toda essa experiência que eu tive com relação ao ensino da música, depois, trabalhando também com os meus filhos, fazendo um trabalho também de pré-alfabetização e alfabetização com os meus filhos. Então, legal. isso, na época, a gente estava fazendo, né, homeschooling, e aí nós fizemos todo esse trabalho com o método do professor Carlos Nadalim, né, que... Não acredito. Você também é da época, qual é a turma? Eu sou da turma 5. Eu sou da turma 4. Uma anterior. Gente, que alegria, professor. Então, nós Pois eu sou fizemos todo esse processo, né, de pré-alfabetização, de alfabetização com material, né?
E isso foi sempre uma riqueza, né? Claro, ali com todo o material que ele dispunha. E essa experiência que eu já tinha com a música, isso veio muito assim com o material dele também, né? Assim, reforçar aquilo que ele ali também dizia sobre todo esse trabalho que deve ser feito de pré-alfabetização, de cantar, de fazer todo esse trabalho com as crianças, com as sílabas, com os sons, né, das letras. Isso, então, para mim foi muito assim, tranquilo para fazer também, porque Pois é, devido à minha imagina. experiência musical Imagina. e assim, o ambiente musical que nós tínhamos em casa, e meus filhos então cresceram cantando, ouvindo tantas músicas. Então eu sempre estimulava muito, né, os meus filhos também com esse processo da música. Então, acho que assim, isso para as pessoas aqui entenderem que esse caminho não é um caminho assim somente de um estudo teórico, ele é um estudo, é algo que a gente trabalhou muito isso com os nossos filhos e continuo fazendo isso com muitas famílias, com vários professores hoje por todo o Brasil, que nós ajudamos a formar os professores em várias escolas que estão hoje abrindo novas escolas católicas, né? E eu faço todo um trabalho de formação com esses professores. Como, então, nós ensinarmos a música com a finalidade correta. Porque não é simplesmente a gente trabalhar com a música para um ensino técnico, assim, só de você tocar, de você cantar, de você executar, né, um instrumento. Mas é mais do que isso. É a música para ordenar a nossa vida também em vários aspectos. Na psicologia, né, naquilo que ordena muito bem Pois é. aquilo que é mais importante até, né, que é nos conduzir para um encontro também com a verdade e contemplar essa verdade. Porque tudo aquilo que foi criado é para realmente dar glória a Deus, inclusive a música, né? Mas isso é um trabalho assim que exige dos professores muito estudo, e é isso que eu vou orientando, vou dando os passos, mas dentro dessa formação existe um programa que eu organizei com a música que ajuda os professores, principalmente na educação infantil e no Fundamental 1, como a trabalhar com várias canções, com várias músicas, e não são músicas que a gente tem hoje isso gravado, isso não está assim no YouTube, né? Não é igual Galinha Pintadinha que está aí, né? Então são coisas que a gente tem, assim, materiais que só tem partitura e a gente acaba tendo que, a gente que tem um conhecimento, mostrar isso para os professores, que tem muito material antigo, né? Que a gente pode usar para a alfabetização. Então, além disso, é claro, né, são formas que os pais, bem simples, podem aplicar com os filhos, né? Canções, Então, atividades musicais que vão ajudar a desenvolver a linguagem, vão ajudar a trabalhar a coordenação motora, tudo isso é algo que eu vou orientando também, né, os professores como fazer isso. Mas esse é um trabalho, mas, professor, sim. mas deixa eu perguntar para o senhor, porque antes de a gente entrar aí, né, no contexto da música, sempre me perguntam assim, mas eu não gosto desse tipo de música, né? Uhum. Isso não me agrada. Então, música, o que é música? Música é o que agrada a gente? Ou existe uma música, um estilo de música? Até fiz uma enquete lá nos meus stories, coloquei, né, 3 tipos de música. E o que é isso aqui? O que vocês acham que trabalha? Uma era funk, mas no funk tinha rima, numa outra, até de Vivaldi, nas 4 estações. E aí, algumas falaram de funk que trabalhar a rima, a literação, outros diziam que era um horror. Como que perceber isso? O que é bom? O que é Sim. belo? O que é bonito? Né? Como que as famílias podem ver isso? Porque a gente está nesse nível, que a gente não sabe enxergar, né? O que é belo, o que é bonito, o que ordena a gente. Sim. Então, quando nós estamos falando sobre os transcendentais do ser, que é aquilo que é o pulcro, o bono e o verum, que nós estamos falando aqui, aquilo que é belo, aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiro, né? Então, tudo aquilo que é bom, né, que é belo, ele é verdadeiro, existem elementos para que a gente possa distinguir isso, né? Existe uma ordem também que vai nos dar mais clareza.
Então, isso a gente vê não por uma questão de um sentimento, não é algo que eu sinto, mas é algo racional. Então, às vezes a gente, para determinar se uma coisa é boa ou ruim, a gente acaba fazendo algo subjetivo do gosto. Então, assim, eu gosto disso, né? Eu não gosto É. daquilo. Então, isso é muito subjetivo. E para você determinar quando algo é bom, quando algo realmente é belo, então existem questões racionais que a gente precisa aqui determinar, né? Ter certos pontos. Então, uma música boa, uma música bela, uma música verdadeira, ela precisa ter, primeiro, um equilíbrio entre certos elementos, tá? Que são próprios, no caso, desse ser, no caso da música. Então, quais são os elementos que constituem uma música? Os elementos que constituem a música é melodia, harmonia e ritmo, tá? Entre esses elementos, existe uma ordem, um equilíbrio entre eles. O que vai tornar uma música bela é quando a melodia está em primeiro lugar. E aí, abaixo da melodia, existe a harmonia, que nós chamamos que é o acompanhamento. Quando você tem ali uma melodia e alguém está tocando um outro instrumento enquanto alguém está cantando. Pode ser um violão, pode ser um piano, enfim, né? São instrumentos que nós chamamos de harmônicos. Então, são os acordes, aquilo que acompanha a música. Então, isso é uma coisa. E depois tem o ritmo. O ritmo que ele está como um servo da melodia, né? Então, quando existe um desequilíbrio entre esses elementos, o que acontece é que nós percebemos que essa música não está muito bem ordenada. Então, existem músicas em que hoje não tem melodia, em que o ritmo está como em primeiro lugar. Agora, isso, estou falando aqui de uma forma assim muito rápida, mas existem outros elementos ainda, né? Então, quando eu estou falando de variedade de timbres, quando eu tenho uma música em que ela é apresentada por vários instrumentos, então eu tenho uma variedade sonora, é uma melodia que é tocada no piano, daqui a pouco passa para o violino, daqui a pouco passa para uma flauta, daqui a pouco passa um clarinete, um oboé, então, um trompete. Então, existe uma variedade de sons, de timbres, e isso vai fazendo com que a música realmente se torne bela. Existe aqui uma ordem, né? Depois, além de nós falarmos sobre o timbre, existe também uma forma. Como que essa música foi pensada? Então, primeiro, você tem uma apresentação de uma melodia. Essa melodia, ela acaba passando por um desenvolvimento, aquela primeira melodia. Então, quando eu falo melodia aqui, só para as pessoas entenderem, é uma organização de uns sons, né? E isso lhe agrada. Você consegue, inclusive, cantar. Você consegue, por exemplo, como parabéns para você, em que você toca essa melodia, as pessoas rapidamente começam a cantarolar, né? Então, isso fixa essa melodia, essa ordem dessas notas, né? Então, são várias alturas aqui de notas que são justapostas, e aí você retém isso, essa melodia, né? Então, tudo isso faz com que a música se torne mais bela, porque você tem vários instrumentos, você tem uma forma, você tem uma ordem em tudo isso que faz com que essa música seja bela, né? Então, é algo mais racional do que um sentimento. Então, acho que é importante aqui uma apreciação, a formação do gosto aqui deve fazer parte da educação. Se nós não formarmos o gosto, essa educação vai ser falha. Porque tudo a gente pode relativizar muita coisa, né? Por que você gosta daquele estilo ou daquela música é algo muito subjetivo. Mas existe algo mais racional. Então, a beleza ela tem que ter É pela proporção. natureza humana, né? Exatamente. O senhor fala pela natureza humana, o que agrada interiormente, né? Sim, e aquilo, por exemplo, que é belo, ele tem que ter três coisas, tá? Ela tem que ter proporção, tem que ter integridade e tem que ter clareza. Então, proporção, a gente sabe, né? O que é uma proporção numa pintura? É quando o rosto, então aquela obra,
ela tem proporção do rosto com relação ao corpo, com os braços, com as mãos, tudo isso existe uma proporção, existe uma medida, né? Isso aqui nós estamos falando de matemática. Então isso, estou dando um exemplo de uma obra, por exemplo, como uma pintura, um quadro, né? Mas aquela obra que foi pintada, uma pessoa quis reproduzir algo que é real. Então aqui existe uma integridade. Aquilo que você está representando na obra é realmente aquilo que você já ouviu, que você viu, que você pelo menos contemplou, né? Então existe uma integridade daquela obra. E além disso, uma clareza, em que as coisas não estão jogadas, não estão confusas, mas na hora que você contempla aquilo, realmente faz sentido. Você rapidamente remete àquele objeto. Então nós estamos falando aqui, estou dando um exemplo de uma pintura, então proporção, integridade, clareza, mas na música a mesma coisa deve acontecer. Só que muitas vezes nós não estamos tão bem educados para perceber isso numa obra musical, em que você não percebe a proporção entre esses elementos que eu disse, por exemplo, melodia, harmonia, ritmo. Então, para nós, assim, essa música está bonita, né? Então, assim, você não percebe que entre esses elementos existe desequilíbrio. Não existe integridade. Então, se o compositor quis, por exemplo, a senhora citou ali, de Vivaldi, né? Vivaldi, quando ele colocou nas suas obras, por exemplo, da Primavera, que é a melodia. Então, o que acontece? Ele quis imitar o canto dos pássaros, os violinos, né? Cantando ali na primavera, em que as flores, né, estão surgindo, o sol. Então, a alegria dessa estação, da vida que brota, né? E os pássaros que estão ali alegremente cantando pela chegada da primavera. Então, quando você... exatamente. Tudo esses elementos sonoros que ele quis representar dessa estação, você percebe que houve ali uma integridade. Ele conseguiu, através dos sons, colocar realmente a expressão do que é a primavera, né? Então, e isso nós percebemos uma clareza também, porque tem cada momento em que entra um instrumento, que os violinos estão fazendo bem agudinho, como se fosse o trinado dos pássaros, né? Então, tudo isso está ali presente na obra. Então, você percebe, nossa, isso aqui é belo, porque realmente ele conseguiu, pela razão, fazer com que os instrumentos representassem aquilo. Então, ali você percebe beleza. Isso é uma coisa que a gente educa, porque você precisa enxergar, não é uma questão do gosto pessoal, é uma questão da compreensão da obra, da música, do som. Então, existe aqui uma educação que a gente tem que fazer musical, que infelizmente se perdeu, porque quando as pessoas não têm um ouvido, não têm uma formação para, assim, isso não foi educado desde cedo, e as pessoas agora estão redescobrindo isso. Que bom que as pessoas estão redescobrindo, que bom que as pessoas estão interessadas. Então a gente precisa fazer uma formação para os pais, para que eles depois possam dar isso aos filhos, né? Pois é, mas os pais eles podem fazer, eles podem desenvolver isso junto com os filhos. O primeiro tem que formar para depois passar. Como que é esse processo? Assim, na música... eu não sei nada, como é que eu vou fazer? Então eu vou abandonar isso. Dá para fazer as duas coisas? O que dá para fazer ali? Veja, esse caminho com a música, ele é um caminho que não precisa, assim, de você ter... Porque a beleza, quando você está em contato com a beleza, você não precisa de se convencer muito. Ela por si só, ela convence. Então, esse processo, você está escutando uma obra junto com o seu filho, e você está fazendo essa apreciação musical de uma boa música, junto com ele, você está se formando e, ao mesmo tempo, você está levando isso para ele também. Até porque é o exemplo, né, dos pais que colocam, seja no carro,
coloca em algum momento na casa uma audição e os filhos estão vendo, nossos pais também escutam, né, esse tipo de música. Então você está formando ali também pelo exemplo. Agora, é claro, você pode estudar, você pode trazer mais elementos para você mostrar para as crianças, mostrar então para os seus filhos, o quanto que essa obra realmente ela tem muitas coisas ali impressas, que se você prestar mais atenção, com um ouvido mais atento, você vai conseguir absorver muito mais daquela música. Só que isso também o ouvido precisa ser educado. Então, como que nós fazemos essa educação, né, do ouvido? Então, primeiro nós temos que desenvolver essa habilidade auditiva. Por isso que quando Santo Tomás de Aquino está falando, né, sobre a questão da audição, ele que muito cedo foi para o mosteiro e que ele teve que aprender de cor os salmos. Quando ele saiu do mosteiro aos 13 anos, ele tinha os 150 salmos de cor. E tudo isso era pela escuta, né? Como São Paulo vai dizer que a fé ela vem pela escuta, né? Mas aqui nós estamos falando também do desenvolvimento auditivo das crianças. E como a gente desenvolve isso? Então, nós estamos falando de crianças bem pequenas, a senhora comentou aqui dos 3 aos 5 anos, né, tudo isso. Então, a gente tem que começar primeiro fazendo eles perceberem que existem vários tipos de som. Existem timbres diferentes. E esses timbres, quando você vai contar uma história, você pode, inclusive, fazer esses sons. É o som do boi, né? É o som do passarinho. Então, esses timbres faz com que você perceba com mais clareza e ganhe mais riqueza, seja na história que você está ouvindo, na história que você está contando, a entonação, se é mais forte ou se é mais fraco. Então, nós chamamos isso das propriedades do som. O som ele tem 4 propriedades, né? Então, é timbre, intensidade, duração, ou seja, se o som ele é longo ou se ele é curto, né? Então, o timbre é essa diferença do som, né? A intensidade, se é forte, se é fraco. Então, tudo isso que está presente no som, você está desenvolvendo na criança essa percepção. Então, o desenvolvimento da percepção auditiva faz com que a criança tenha uma absorção da música com muito mais clareza. E aí, é claro, esse desenvolvimento que Santo Tomás de Aquino, por exemplo, vai falar com relação às idades, né, da criança, principalmente da audição, ele fala numa obra também aqui, Questiones quod libetalis, que é um tratado ali também, que ele está fazendo um comentário sobre Aristóteles, né? E ele vai falar de um costume chamado costume perverso oriundo desde a infância. Então, a gente pode achar que a infância ela é uma fase assim que ela passa, né? E não tem tanta impressão em nós. E Santo Tomás de Aquino ele vai falar que na infância as coisas que a gente tem na infância ela marca profundamente. Então, se você está escutando uma boa música já desde a infância, veja o quanto que isso vai marcar uma criança, né? E aqui, além de falar não somente de escutar uma boa música, mas aquilo que uma criança vê, aquilo que a criança fala, né? Então a gente tem que elevar até mesmo o vocabulário das crianças. Porque às vezes o que é apresentado nas músicas, até as músicas infantis, a gente vê que é um vocabulário muito raso, né? Então isso a gente tem que prestar atenção também. Quando eu falei de músicas, por exemplo, que a gente usa para ajudar na alfabetização das crianças, vou dar um exemplo para falar assim, em questão de vocabulário. Com os professores, eu toco, né, uma música, e para ver o quanto que até os professores também, às vezes, têm uma falha até no vocabulário,
né? Então, Com certeza. então a gente tem uma música que fala assim, né? Au, 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 cachorrinho late, miau, miau, miau. O gatinho mia, quen, quen, quen. O patinho, Pia. o patinho grasna. Ai, viu? Tá vendo? O gatinho pia. O gatinho mia, o patinho grasna. A criança sabe, o adulto não sabe, né? Então daí a gente... Aí para falar do pintinho, o pintinho pia, né? Isso a gente usa para Nossa, desenvolver a menino, que linguagem. gracinha de música. Que gracinha de E música, veja, né? Olha as só. crianças... Isso encanta qualquer criança. Exatamente, a criança ela vai estar repetindo, então, primeiro os sons dos animais, ela está lembrando que o cachorro faz au-au, que o gatinho faz miau, né? Que o patinho grasna. Veja que nós estamos colocando um vocabulário a mais para a criança, né? E aí você pode ir colocando os outros animais e você vai aumentando esse vocabulário, né? Então, bé, 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 o carneiro berra, mu, 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 a vaquinha muge, né? Então, zum, 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 abelhinha zune. E aí a Então, gente já vai trabalhando os sons, né? Que é isso que a gente trabalha aqui exatamente. na alfabetização, nesse processo de pré-alfabetização, perceber esses sons. Então, trabalhar o ouvido para perceber o som. Então, o ouvido, treinar o ouvido, os sons do ambiente, sons dos animais, para as crianças treinarem esse ouvido e poder perceber os sons. Que alguns sons as crianças confundem muito, né? Elas não conseguem perceber diferenças entre sons. Então, quando a gente treina esse ouvido, né, faz esse trabalho, a gente dá uma base para a criança para desenvolver bem esses sons e se alfabetizar, né? Porque o segredo no processo de alfabetização, que o senhor fez o curso do professor Nadalim, sabe também melhor do que eu, é desenvolver o som das letras, fazer a criança Sim, dominar esses sons. Porque ela dominando esses sons, ela vai quebrar o código alfabético e aí a gente não vai precisar fazer muita coisa, né? Então, sim. mas tudo começa onde? Desenvolvendo o ouvido, lá a criancinha, lá na barriga, né? Contando histórias, cantando. Né? E se a mãe não sabe, por exemplo, cantar musiquinhas assim, o que, que a mãe pode fazer no caso, em casa? O que, que dá para fazer? Então, Se não sabe cantar nada. sim. A gente tem, assim, às vezes, uma ideia de que as mães, né? Ah, não, mas eu sou desafinada, eu não consigo, né, cantar, né? A gente tem muita música, inclusive, assim, músicas piedosas, músicas religiosas, que a gente vai lembrar, né? Que isso também vai ajudar a levar as crianças a ter essa expressão. Porque uma das coisas que na alfabetização a gente também precisa, né, fazer, é que as crianças tenham melhor expressão, dicção, articulação, né? E a música, ela contribui com isso. Então, se você está pegando, inclusive, músicas piedosas, músicas sacras, músicas religiosas, e aqui lembrando, né, disso que Santo Tomás de Aquino também está falando, vai ficar, né, já na criança, inclusive, essa lembrança também de uma vida de piedade, de uma vida de intimidade com os pais e com Deus, né? Então, ela vai tendo essa memória afetiva, né? Então, isso são coisas que as mães devem escolher belos cantos, cantigas de ninar, né? São, são canções que têm expressões, né? É algo que os pais conseguem, né, fazer ali, dando às crianças essa oportunidade de escutar e daqui a pouco isso vai trazer facilidades. Por exemplo, a criança vai ser uma criança mais afinada, se ela escuta os pais cantando, né? Se ela tem essa percepção de ouvir outras pessoas também, os pais cantam e levam essas crianças a ter um contato com algum lugar que tem um coral, que tem um espaço aonde você pode ouvir uma boa música, as crianças também vão crescendo
e vão se tornando crianças mais afinadas. E é claro, o canto ele é a primeira parte, porque é onde você se expressa melhor através do canto. Porque tem a questão do sentimento que está presente na música, né? Então, tudo isso faz com que você quer expressar alegria, você quer expressar mais recolhimento. Tudo isso, a música, ela vai ordenando esses sentimentos. Em que hoje, a música, como ela é tão barulhenta e tão agitada, a gente vê que as crianças elas têm uma grande dificuldade, inclusive, para se recolher, para fazer um silêncio, né? Então, é uma música o tempo todo que agita, é uma música que o tempo todo se agita. Lá no curso do professor Carlos Nadalim, ele vai falar do momento do silêncio, né? De você colocar ali uma vela, né? Enfim, de você fazer esses momentos assim. Lição do silêncio. Mas veja, isso também com a música. Você põe uma música para a criança escutar, né? Você põe ali um canto gregoriano, a criança vai se acostumando com esse estilo musical também, que ele é um estilo que ele acalma, porque ele é regular, o ritmo é um ritmo regular. Então ele não é um ritmo que agita, porque o ritmo que agita e para as ele é irregular. crianças é muito mais fácil, né? Sim. Para as crianças é muito mais fácil, porque nós já estamos viciados, né? Exatamente. Não tem nada perdido. Mas as crianças não, elas estão recebendo ali primeiro, e é como falou, vai recebendo e ela vai internalizando aquilo ali, o gosto daquilo ali, e está dentro dela, né? Então é um encontro, né? Do que está fora com o que está dentro. E aí, por isso que as crianças têm facilidade, a gente acha, subestimando a inteligência da criança, que ela não vai conseguir. Vai sim, só colocar, só pôr, não sabe? Vamos expor, coloque a música, né? Vai começando, escolha boas músicas, né? Assim, de manhã, na hora do momento ali que a criança está mais agitada, você coloca. Criança pequena, por exemplo, as meninas sempre me perguntam, um balé, aqueles balés clássicos, né? Para criança, para as meninas dançarem. Então, ela tem todo o movimento do corpo, né? Vai ordenando. Então, isso tudo vai trabalhando a autoestima da criança, a expressão corporal, né? Que o senhor falou. Então, tem música que a gente pode fazer isso. Sem a gente entender muito, né? E aí vai estudando, é claro, né? É isso que eu estava falando ali na obra de Santo Tomás, né? Em que ele vai falar, aquilo que nós nos acostumamos a fazer desde a infância, nós mantemos de maneira mais perfeita e mais firme. Então, aquilo que a gente começa a fazer desde a infância, né? Então, se você está escutando uma boa música, se você está cantando, você depois vai conseguir. O quanto que a gente encontra adolescentes hoje que não passaram por uma boa formação musical e que têm uma grande dificuldade de se expressar, tem vergonha de projetar melhor a voz. Então, quando a gente fala da música com relação à alfabetização, essa alfabetização ela não acontece somente na primeira fase, ela continua num processo de educação, só que se a criança ela canta, ela expressa melhor através do canto. Quando ela depois terá, numa outra fase, em que tem que fazer um teatro, ela tem uma boa expressão, porque a música ajudou isso também, né? Então, a gente pensa assim que os efeitos da música vale assim, é só para uma fase. Não. Ele vai ter desdobramentos mais à frente, em que a pessoa vai ter uma projeção de voz melhor, porque ao cantar você tem que projetar a voz. Existe uma questão da respiração, existe uma questão da musculatura que você usa corretamente, né? Seja o diafragma. Tudo isso faz com que você, na hora de fazer uma leitura, nós chamamos isso da retórica, né? Quando se estuda lá o trívio, o quadrívio, né? Então, fala da questão da retórica, como que esse domínio também que acontece lá com a música, isso faz com que você tenha um melhor convencimento, você consegue convencer melhor as pessoas quando você tem uma entonação diferente, quando você articula melhor, quando você, então, está fazendo um discurso e você dá mais ênfase naquele momento. Exatamente. Então, tudo isso, veja, são propriedades do som, são relações que vêm da música, né? Então, às vezes as pessoas acham que a música ela é só para um aprendizado, algo assim só muito para técnico. Ouvir
só para ouvir ou só para tocar um instrumento, né? Só para cantar. A música ela é mais do que isso. A música ela vai ajudar em outras fases da vida, né? Que a pessoa que desde cedo teve um contato, depois vai ter muito mais expressão, vai conseguir, tem o que nós chamamos de sentimento, né? Então ela é mais sensível, porque a música ela trabalha nesse lado sensível. Veja que na Finlândia é uma coisa muito interessante que os professores que são contratados, e a Finlândia a gente acaba hoje assim sendo como uma referência, né, como um melhor lugar de educação. Então os professores, as escolas ali na Finlândia são avaliados, né, como de alto nível. Estamos dizendo assim de uma educação que ainda assim teria muita coisa a melhorar, mas assim de uma visão mais geral, mundial, né, a Finlândia é colocada como um grande exemplo na educação. E veja que existem duas coisas que para um professor ser contratado na Finlândia ele tem que saber para o momento de contratação. Um é se ele sabe música, né? E o outro, eles dão um livro, né, para o professor e para que ele saiba fazer uma síntese, que ele saiba fazer um resumo de um livro e saiba falar isso de uma forma muito sintetizada, né? Ou seja, se ele tem capacidade de síntese. Então, nós estamos falando aqui de um lugar em que se dá muito valor à formação dos professores, né? E uma das coisas que eles cobram é que se os professores têm um conhecimento musical. Mas por que na Finlândia se fala, né, se dá essa atenção? Será que esse professor, né, por que ele tem que ter um conhecimento musical? Porque a música ela trabalha no lado sensível, no sentimento. Então, se você vai trabalhar com criança, você tem que ter esse lado também desenvolvido. Então, você tem que ter a sensibilidade. Porque senão você pode simplesmente, como um educador, como um mestre, chegar de uma forma muito rígida e colocar ali aquele conteúdo e você não sabe ter a sensibilidade de perceber se aquela criança precisa de outra coisa. Se o que aquela criança está com dificuldade não é devido a um outro problema. Então, um educador que ele teve uma experiência com a música, ele desenvolve essa sensibilidade. Então, veja que isso aqui é um exemplo que eu estou dando da Finlândia, né, dentro da área da educação, mas que eles se preocupam com isso, né? E por isso eles têm os resultados que eles têm, né? Exato. E veja que isso é algo que se perdeu, porque na educação brasileira, os professores, eles tinham, inclusive, matérias de música, né? No ensino de magistério. Então, era algo que os professores tinham ali que cantar, fazer jogral, enfim, ter todo um trabalho, né, com música também nas escolas. Todos os professores sabiam música, né? Então, quando as crianças iriam fazer uma apresentação, quando essas crianças teriam algum momento chamado de semana cultural, em que as crianças tinham ali uma apresentação a ser feita, sempre eles trabalhavam com música. As professoras tinham conhecimento musical, sabiam cantar, eram afinadas, né? Então, os professores de hoje, se você vai pedir para os professores, uma professora de educação infantil, fundamental 1, pede para cantar uma música, canta tudo desafinado, né? Então, esse caminho com a música é algo que deve ser muito bem atento com relação aos pais, que é aqueles que ensinam, mas também aos professores. Porque eu sei que a senhora chegou a comentar comigo que tem aqui pessoas que acompanham o seu trabalho, que são professores, né? Muitos professores. E aí eu queria aproveitar que você está falando sobre os professores. E aí o professor descobriu agora como que ele faz para começar, para ajudar em sala de aula. O que ele pode fazer? Não sabe nada de música, ele acha que pegar qualquer música na internet, que tem rima e aliteração, sendo qualquer ritmo, pode levar para a sala de aula e acha que vai desenvolver. O que ele pode fazer? Você já falou aqui durante a live toda, mas assim, algo mais pontual, né? Que tipo de música, quais as músicas a gente pode levar para a sala de aula que pode ajudar, além de uma formação, né? Que inclusive o senhor tem um curso, né, professor? Depois se quiser falar.
Eu preparei esse curso de iniciação musical para ajudar tanto os pais, mas também professores. Então, esse curso de iniciação musical, ele vai trabalhar essas propriedades do som. Então, que eu comentei aqui no início, né? Então, ele trabalha as propriedades do som com músicas. Então, se eu quero aprender uma música, então, quando eu falei aqui, essa que eu acabei de cantar, mas lá você vai encontrar músicas que nós temos assim, ó Siri Dandede, ó Siri Dandada, toque o piano pra gente dançar. Din, 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 dá. Ó, e você vai trocando os instrumentos, né? Então, você vai trabalhando com as crianças essa questão do conhecimento de outros instrumentos, e você articula, você trabalha bem a expressão, né? Depois... Pode trabalhar o corpo junto. Exatamente. Então, você vai falar do forte, do fraco, né? Então você tem o índio tocou o seu tambor, plam, plam. Que força ele fez para tocar, plam, plam. Quando o índio tocou o seu tambor, plam, plam. Muita gente se assustou, plam, plam. Aí vem o índiozinho, para falar do fraco. O índiozinho tocou o seu tambor, plim, plim. De leve ele tocou, plim, plim. O índiozinho tocou o seu tambor, plim, plim. E ninguém se assustou, plim, plim. Então aqui nós estamos trabalhando a intensidade. Veja, esse tipo de música, a gente sabe, infelizmente hoje você não tem isso, se você colocar isso na internet, você não tem, né? Infelizmente o que a gente encontra muitas vezes com os professores quando fala de música, eles vão lá e colocam galinha pintadinha, né? Que é isso que para eles é assim como referência. Então quando eu fiz esse curso de iniciação musical, eu fiz pensando assim, de ter músicas, né, que os professores possam utilizar com a alfabetização, né? Por exemplo, se você quer cantar o alfabeto, né? Vamos cantar o alfabeto. Não o som, mas o nome das notas. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Então, você vai trabalhando com música dentro de um ritmo, né? Então você pode trabalhar aqui desenvolvendo o ritmo com a criança. 1, 2. Então você tem pulsação. Você faz com que as crianças, através da música, também vão desenvolvendo a questão do pulso, né? Porque na hora que ela vai ler, ela tem que ter respiração, ela tem que ter tempo, né? Então, se a gente ritmo, né? Para fluência, né? Começa desde aí a fluência. Exatamente. Então, esse pulso, ali, por exemplo, no curso que eu fiz, eu tenho um módulo só sobre ritmo, só para desenvolvimento rítmico com a criança. Então, é você ter músicas binárias. Então, você tem lá 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí você tem lá, você pode trabalhar com clavas, enfim, para a criança bater, né? São ali dois pedacinhos de madeira em que você vai marcando, né? O 1, 2. Então você trabalha, desenvolve a questão do ritmo e com uma música, né? Isso, sempre tem uma música. As mães, professoras acham, me perguntam, que a criança já nasce com isso, né? A gente tem que desenvolver, tem que ir treinando. Porque a criança, coloca a criança para contar, ela não tem ritmo. 1, 2, ela vai, não tem ritmo e ela não consegue cantar os números, né? Então, por isso, a gente tem que desenvolver isso. A mesma coisa para as letras, né? O ritmo da sílaba, então, da leitura, tudo isso é através da música. A gente vai desenvolvendo isso, vai trazendo esse ritmo para as crianças, porque elas não nascem com isso. Não. Elas nascem assim, desengonçadas. Né? Então, assim, a gente tem que treinar, tem que desenvolver, trazer para fora. Exato, porque assim, a gente sabe que no lar
às vezes, as músicas que são colocadas, ou que as crianças hoje estão em contato, seja nos jogos, seja nos lazeres, são músicas sincopadas, são músicas com um ritmo que são muito fortes, mas esse ritmo ele não é regular. O que é um Não é ritmo? regular. Esse é um ritmo que nós chamamos de ritmo irregular, né? Então, por isso ele causa agito, né? Então, as músicas binárias, as músicas ternárias, as músicas quaternárias, que estão nas cantigas de roda, que estão principalmente no cancioneiro infantil, nós chamamos, são cantigas muito regulares, elas não são irregulares. Então, quando nós falamos assim de músicas para crianças, a gente tem que estar muito atento que tipo de música que você está colocando, para que ajude a criança a ter muito certo o pulso, em que ela desenvolva com aquele tipo de música melhor a questão rítmica, né? E claro, a gente não, às vezes a dificuldade maior é que as pessoas acham que tem que variar muito. A criança não gosta que fica variando muito, ela gosta que fica fazendo aquilo, aquela música, repetição, porque ela gosta da repetição. Ela se sente confortável quando você fica repetindo. Segurança, exatamente. Né? Previsibilidade. Isso. Então, a criança que já sabe aquela música, ela quer ouvir, ela quer que cante mais vezes. Então, isso são coisas que a gente não fique assim querendo mudar muito o repertório. Cante muito aquela música, né? Então, primeiro isso. Então, assim, um professor, ele tem que ter domínio, por exemplo, tem que ter, assim, ele não é músico, né? Mas pelo menos ter um metrônomo, né? Em que ele possa fazer esse ritmo, pam, 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 que ele, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele pode trabalhar isso com ele primeiro, e depois ele pede isso para a turma, né? Então, são... Isso brincando, né? Exatamente. Então, assim, você tem várias, você pode dar um copinho, né? Um copinho de plástico com uma colherinha, e você põe o metrônomo, e você pede agora para que todos batem, pá, pá, junto. E hoje, esse metrônomo está no aplicativo, né? Então, um metrônomo que você está no aplicativo, você pode colocar ali, e esse som, e você vai trabalhar com as crianças para elas fazerem, né? Junto com a batida. Espera um pouquinho mais, né? Então, agora vamos fazer um pouquinho mais, vamos esperar 2 batidas. Pá, bate uma vez só. Uma espera 2 batidas, né? Então, a gente tem que ir fazendo variações. E a criança gosta de desafio, né? Então, às vezes, você fala assim, olha, hoje eu trouxe aqui um outro exercício, mas eu acho que vocês não vão conseguir fazer. Aí as crianças dizem, não, nós queremos. Então, as crianças querem também essa questão do desafio. Então, você tem que trazer, então nós agora vamos fazer um outro ritmo, né? Pá, 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 pá. Então, enquanto está batendo, né, o metrônomo, então você vai trazendo células rítmicas, então algo diferente para elas. Mas veja, aquilo que eu disse, ninguém dá aquilo que não tem. Então, os professores têm que ter uma formação básica de música, né? Para que eles também possam conhecer canções, então músicas que possam ajudá-los em sala de aula, porque tem assim um trabalho, a música é uma ferramenta que você consegue desenvolver muita coisa com as crianças, né? Então, e uma delas é a disciplina também, né, professor? Sim. Por exemplo, para um instrumento, porque agora não é no início que a gente vai trabalhar, fazer com que a criança aprenda um instrumento, mas o instrumento dá essa ordem, né? Você tem que fazer todo dia, um pouquinho todo dia, né? Aquela disciplina. Então, isso vai desenvolvendo hábitos e virtudes nas crianças, né? Então, perfeito. Ajuda não só a autonomia, né? Que nem o senhor falou aí, a postura, na hora que vai falar, na hora que vai... A dicção, na hora que vai ler. Então, isso tudo ajuda a música. Agora... Não só na questão da leitura e escrita, mas a educação mesmo, né? Educação de virtudes. Agora, um instrumento, assim, que às vezes a gente acha... porque, assim, a nossa cultura é que a criança, é ela que escolhe o instrumento e tem que ser algo um pouco mais adiante, né? Eu tenho crianças que fazem aula comigo já desde os 4 anos e que com 5 elas já estão tocando flauta. E sabem muito bem ritmo, sabe ler uma partitura e identificar que aquele símbolo ela tem que tocar por 2 tempos, que aquele símbolo ela tem que tocar por 1 tempo, que aquele símbolo tem que ser meio tempo.
Então, isso com crianças com 5 anos. Então, quando... Qual a idade para começar o instrumento? Dá Então, início. não existe uma questão de idade, existe uma questão de preparo. Se a criança já tem capacidade para, muito cedo, ela começar a fazer, né, esse trabalho também de tocar um instrumento. Quando eu fiz esse curso de iniciação musical, eu pensei, crianças a partir de 4 anos, né? Crianças com 4 anos, você começa a preparar já com todo esse trabalho com canções, com o ritmo, desenvolvendo o ritmo, e depois que a criança, então, já está fez esse trabalho, aqui o meu curso ele tem 20 aulas, tá? Esse curso ele tem 20 aulas. E isso você pode fazer uma aula por semana, né? Você pode, de acordo com a idade da criança, mas a idade, com 4 anos a criança consegue, em 6 meses, ela já está preparada para começar a tocar um instrumento. Então, nós estamos falando crianças antes dos 5 anos. Isso porque a nossa cultura, assim, não, criança com 7, com 8, mas fora do Brasil, assim, o trabalho com música começa muito cedo, né? As crianças são iniciadas na música desde muito cedo. E por que isso? Porque ela vai conseguir aprender muita coisa ainda com uma idade menor. Então, se a gente deixa protelar, se a gente coloca isso mais à frente, nós vamos perder muito depois com relação a todo o desenvolvimento. Esse recado que eu queria deixar aqui para as minhas seguidoras, para quem está aqui, que elas não foquem, que a música em relação à rima, o que está rimando, não se limite a isso, né? Que olhe para a música como algo para educar mesmo, de forma integral. O professor falou aí, né, várias habilidades que a gente pode desenvolver, e uma delas, principalmente, a disciplina, né? A criança desenvolver cada dia um pouquinho aquele instrumento, se desafiar, né? Então, isso é mais importante. A gente vai treinar o ouvido, vai desenvolver virtudes, desenvolver hábitos. Então, esse olhar que eu queria que as meninas tivessem. E queria, assim, já finalizar, porque eu não quero tomar muito seu tempo, a gente já está aí com 1 hora. Passa rápido, né? E que o senhor falasse mais um pouco sobre o seu curso, quem quiser fazer, quem quiser se formar, né, se preparar, professor que quiser, o pai que quiser, não só cantar ali para a criança, mas ele quiser oferecer algo mais, saber escolher uma boa música, para ajudar não só no processo de alfabetização. Eu sempre falo isso, não é só ler e escrever. Quando a gente fala de alfabetização, a gente está falando de educação, a gente está educando, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, como é que é o seu curso? Como que faz para entrar em contato com o senhor? Sim. Bom, o curso ele está sempre aberto ali no meu Instagram também, né? Para aqueles que quiserem adquirir. Assim, quando eu preparei, né, eu pensei que realmente os pais que não sabem nada de música, às vezes a dúvida é essa, né? Principal, assim, os professores e pais. Mas eu não sei nada de música, eu consigo aplicar o curso? Sim, você consegue aplicar mesmo sem ter nenhum conhecimento e até você vai também aprender junto com seus filhos, vai cantar, vai trabalhar muita coisa com as crianças e esse ambiente que vai criar dentro da casa também, musical, vai ajudar a ir ordenando, né, ter momentos musicais também em casa, de você escutar uma música e ao mesmo tempo fortalecer a parte intelectiva da criança com relação a essas nuances que tem na música, né? Então, às vezes, a gente não presta atenção que existe uma questão do tempo, que é forte, que é fraco, e os instrumentos, a diferença de instrumentos que existe. Então, tudo isso, a gente está ampliando a capacidade da criança no aprendizado, né? Além disso, é claro, né? Aqui no meu canal no YouTube, eu também tenho... canal. Isso. Ali eu coloco referências, por exemplo, de músicas, por exemplo, falando de Vivaldi, né? Ali eu tenho um comentário só sobre as obras de Vivaldi, das 4 estações, um comentário, como é que tem que escutar, o que a criança pode prestar atenção quando está ali ouvindo determinada estação. Então, olha, esse som ali que vai aparecer é o som do passarinho, é o som do cachorro que está sendo apresentado por um instrumento, que Vivaldi quis colocar. Então eu faço esses comentários também ali no canal no YouTube, né, de músicas. Que riqueza! A gente
geralmente, Vivaldi, né? Tá tão distante. E olha que riqueza, né? Essa música lindíssima para criança, Sim. né? Falando das 4 estações, da natureza. Eu E é tenho ali belo, é também, muito lindo. tem o Pedro e o Lobo, né, que é um musical ali também, que Prokofiev fez ali falando sobre cada instrumento da orquestra, e é uma história tem uma animação, e ali, com essa história, ele vai apresentando para cada animal, para cada personagem dessa história, é um instrumento que toca. Então, quando é o lobo, são as trompas, quando é o gato, é o clarinete, enfim, o pato é o boé. Então, é uma história que é utilizada com os instrumentos. Então, isso também eu tenho ali. Tem o Carnaval dos Animais, que é um musical em que foi feito por Camille Saint-Saëns, que é um compositor francês, e ele então coloca para... Ele foi trabalhando os sons para representar cada animal. Tem o elefante, tem o leão, tem os peixes, tem o cisne, e tem uma música para cada um. E tem uma animação também ali. Então, tudo isso que eu coloco ali no canal, para que os pais também possam Qual é o seu aproveitar. canal, professor? Qual é? Qual é o endereço? Música Maestro. Música Maestro. Fica maestro. É. Tá. Isso, então, depois ali também, no meu Instagram tem, né? Eu posso, depois, se alguém tiver alguma dúvida, me envie também, né? Mensagens, eu respondo ali, sobre a questão do curso. Eu, inclusive, vou estar fazendo, daqui a pouco, um lançamento novamente do curso. Então, tudo isso eu vou estar agora começando a falar um pouco mais sobre o curso, mas as pessoas aí que querem conhecer um pouco mais o trabalho, entra lá no meu Instagram, né? Ali eu tenho ali já assim, músicas que eu coloquei ali no meu Instagram, cantando com os meus filhos, para que os professores possam ali já aproveitar desse material que está ali gratuitamente. Então aprende aquelas músicas que estão ali, tá? Então histórias cantadas, história do Chapeuzinho Vermelho, toda ela cantada. Então tá lá no meu Instagram. Chapeuzinho vermelho. Ai, que lindo. E Tá lá no Instagram. é uma história cantada. Então, que vai falar sobre a questão da virtude, que vai falar sobre a questão dela ter sido desobediente à mãe, que tinha, né? Então, tudo isso é cantado. Então, ali eu tenho também um material com música, que mostra com ritmo, várias coisas ali que os professores podem aproveitar também, né? Isso. Então tem muita coisa, ninguém pode reclamar. Tem o YouTube, tem seu Instagram e tem o seu curso, Exato. né? Então, professor, eu queria aqui agradecer mais uma vez a Obrigado presença, o pelo convite. Então, eu que agradeço, eu tenho uma honra saber que o senhor está aí viajando pelo mundo todo, pelo Brasil, né? E tirar um tempinho aqui para a gente, realmente é uma honra. E aí, se a gente tiver outra oportunidade de conversar mais, falar mais um pouquinho mais, e quando você estiver lançando, se quiser falar, a gente pode falar também, caso estou aqui à disposição, para a gente divulgar, pode contar com a gente, tá bom? Porque aqui, o objetivo é esse, é levar esse conhecimento, né? Que às vezes a gente não sabe, isso não é falado, né? Tem muitas mães aqui que são homeschooling, mas tem muita gente que está num outro ambiente, né? Que não tem conhecimento, né, disso, da beleza que é a música, o que desenvolve. Então, aqui acho que a gente colocou aqui muita coisa que pode abrir aí o olhar para que estude, né, e ofereça o de melhor para as crianças e se autoeduque, né? Então, que a gente precisa também se educar, se autoeducar, né? Isso aí. Tá E bom? eu estou à disposição quando precisar, né? Também pode convidar, a gente conversa mais vezes. Sei que aqui é sempre muito rápido, mas a gente pode falar outros assuntos aí também, né? Isso, o pessoal está perguntando com relação a qual é o Instagram, né? Maestro.ademir, tá? Maestro.ademir. Deixa eu ver aqui, que eu não consigo ver direito essas imagens, essas mensagens. Deixa eu ver se tem perguntas. Eu nem olhei. Estou perguntando o Instagram. Qual é o Instagram? Deixa eu colocar aqui, professor. Maestro.ademir. E aí eu vou colocar lá também, lá no meu... Lá nos meus stories. E aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, posso mandar para o senhor, se quiser contato. Ou então podem falar direto com o senhor. Né? Sim.
E fico à disposição, quando precisar, voltamos a falar, tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado Meninas, um grande também. beijo para Deus vocês, abençoe. tá bom? E aí a gente vai se falando. Tchau, tchau, professor. Tchau.